Não apareço muito no Instagram. Minha marca passará a ideia de não ter personalidade? Essa vai pra você, Luiz Paulo. Você que é boa, só porque eu não apareço muito no Instagram. Você entendeu o recado. Meu Instagram nunca foi não, né? A maior parte do tempo eu usei ele pessoal, mas de um jeito pessoal que o melancólico usaria. Então, que é quase nunca. Que é quase não usar. Só uma imagem de uma parede com uma árvore. Exatamente. Preto e branco. Os posts são bons. Se eu não me engano, o último que você fez foi sobre essa estátua aqui, não foi? Foi essa aí. O olhar do Lupa é bom. Recomendo. O olhar dele é bom. Então, e, eu comecei a usar... quando eu comecei a usar o Instagram, por exemplo, eu comecei a usar só para fins de estudo de design. Então, eu só seguia páginas de design, não seguia nenhum amigo meu, não seguia ninguém. Só página de design. Então, meu feed era só coisa de design. Sim. Então, era maravilhoso. Salvava tudo ali. E aí, com o tempo, eu fui... Vou me aproximar mais da galera, porque é importante. Até pelo trabalho, começou a ser mais importante se aproximar. Então, comecei a colocar um tom um pouco mais pessoal. E eu comecei a estudar fotografia na época. Eu falei, cara, é um bom lugar para treinar isso. Exercitar, né? E exercitar o se colocar ali, né, de alguma forma. Então, meu Instagram lá no começo era só fotografia. Era foto atrás de foto, sem legenda também, não me preocupava com nada disso. Então, pedaço de um carro com a placa, assim. Aleatório, né? Aquele de adolescente, Mas eu usava mesmo não era profissional, não era pra atrair cliente, não era pra conversar com o público. Sim, tá tudo bem, meu, tá tudo certo. Pra mim tá tudo certo. Usar dessa forma, certo. Pra mim, cara... Eu até pensei em usar como design numa época, mas eu vi que não era bem isso também que eu queria fazer ali. Eu já tinha Arcafo para poder cuidar também, né, dos conteúdos que tinha na Arcafo. Então, todo o conteúdo que eu tinha, eu levava para Arcafo. Eram os posts dos projetos que a gente fazia, dos conteúdos que a gente construía nos stories. E aí, foi ano passado que a gente começou a estruturar melhor isso para começar a aparecer mais, para começar a colocar um pouco mais. Qual que era a pergunta mesmo? Não apareço muito no Instagram. Minha marca passará a ideia de não ter personalidade? Isso. Enfim. E aí, no meu caso, independente de eu estar me posicionando ou não, uma personalidade, algo da minha personalidade estava sendo expresso ali. Por isso que eu quis usar o meu exemplo, né? Algo da minha personalidade estava sendo expresso ali. Né? O olhar da fotografia, o tom um pouco mais melancólico, o jeito de ser. E aí eu comecei a construir mais alguns textos. Comecei a me posicionar com mais textos. Até hoje, mesmo que eu não apareça falando, meu conteúdo é imagem e texto. É fotografia, muito mais fotografia, e o jeito que eu coloco o texto também junto com essa fotografia, né? Se personalidade dependesse de um rosto, não existiriam marcas. Isso, então, exatamente. E você tá falando do ponto... Não existiria interesse, né? Tá falando do ponto de vista pessoal, né? Mas do ponto de vista de uma empresa, por exemplo, sei lá, um cara que tem um restaurante. É interessante que ele tenha uma constância, tenha um movimento, ele tem ali a sua, né, dinâmica do Instagram rodando, assim. Tipo, abandonar ali totalmente dá uma sensação de descaso, de não estar tudo atualizado. Pô, os caras não... Cardápio defasado, por exemplo. Você vai olhar um cardápio, tá lá, cardápio antigo, os preços não são mais esses. Então, assim, depende do uso, assim, né? E isso pode ser um uso estratégico também. Tipo... O cara do restaurante, ele não precisa, o dono do restaurante, o chefe do restaurante, ele não precisa aparecer. Ele pode estar postando diariamente todos os pratos, tudo que é feito dentro do restaurante. As promoções que rolam, o que está acontecendo. Sem aparecer e conseguir transmitir uma personalidade. Total. A narrativa que ele vai contar é o que vai dizer se faz sentido ele aparecer ou não. Né? Então, o dono do restaurante, ele quer contar uma narrativa que é a história de todos os pratos dele. Então, no Instagram dele lá, ele não precisa aparecer e ele vai estar mostrando pedaços da história de cada prato. Sei lá, de onde veio o tomate da pizza que ele está fazendo, de onde que veio a história da massa da pizza que ele fez, a história da família. E ele não precisa aparecer em nenhum momento. Em momento algum. Em nenhum momento. E aí a gente pode complementar que é realmente uma estratégia de canal. Ou seja, tipo, o cara não aparece no Instagram. Mas você tá toda semana aqui no podcast, ou seja, no YouTube tem material seu. Ou seja, você tem um conteúdo gerado. É estratégia. Então, no meu ver, isso vai tipo, de cada um e da estratégia adotada para aquela marca, aquela pessoa, etc. Exatamente.
Concordo. Vamos lá. Essa aqui é boa. Alguém lê de verdade os textos e legenda do Instagram? Nossa. Todas as perguntas vão pra mim. O olhar já se volta pro Pedro, né, cara? Eu vou complementar. Já virei o pescoço. Já. Vou complementar porque eu nunca fui o cara de ler muito. Eu também não. Eu comecei a ler depois o que me interessava mais, né? Mas quando começou a onda do Instagram, da galera meter um textão na legenda, já. Cara, eu tive uma preguiça enorme de começar a ler de verdade aquilo. Segue o feed, né? Já passa. Já rola. Só que aconteceu a mesma coisa que aconteceu comigo com os livros. Né? Eu comecei a seguir gente que mais me interessava por esses conteúdos. Então, eu sigo algumas pessoas que eu não tô nem aí porque elas falam, eu só vejo as imagens. E eu sigo profissionais, né, do design também, às vezes nem leio legenda nem nada, só vejo a arte ali, o design. E é tão absurdo, cara, porque hoje em dia você tem lá no Medium ou no LinkedIn, tem lá 4 minutos de leitura. Cara, você não consegue parar 4 minutos pra ler um texto, cara, que tá lá o tempo marcado. 4 minutos de leitura. É um forte indicador. Meu Deus, pra cara. Facilitar. O que tá acontecendo, sabe? Existe uma falha muito grande na estruturação dos textos no Instagram. É justamente porque a maioria das pessoas que estão escrevendo não são profissionais nisso. A pergunta, de novo, repete. As pessoas leem? As pessoas leem a legenda. De Instagram. Tá, muito bom. Esse texto é o meu? Pronto. Então tá respondido. Não. A questão é a seguinte. Bom, as pessoas leem, de fato, os textos do Instagram. Quando a gente vai falar de estruturação de texto, você falou a palavra textão. E isso automaticamente vem na minha cabeça um tijolo de palavras. Né? Então, a maneira como você escreve os textos tem uma forma. Né? Tem um respiro, então, por exemplo, né? Geralmente, por exemplo, você vai escrever textos para stories. Né? É interessante que a primeira palavra, por exemplo, a primeira frase que você vai colocar nos seus stories seja a segunda melhor frase do seu texto. E a última frase dos seus stories seja a melhor frase do seu texto. Né? E aí existe todo em um só ou numa sequência? Num só. Então, por exemplo, e toda a estruturação, ela obedece a vários métodos, métricas, até as cores, né, que a gente utiliza são propositais. Mas, assim, de uma maneira resumida, para as pessoas entenderem, os textos, eles precisam se parecer com persianas abertas. Esse é um termo do Ícaro. Você tem que olhar aquele texto e ele tem que parecer leve. E como que a gente faz isso? Através de espaços, através de... Enfim, a gente coloca... Dá sempre uma o respiro. Então, assim... Não constrói um parágrafo. Só que não é... Você saindo dando um monte de espaço também é ruim. Assim. Então, assim, existe um método para você fazer isso. Contudo, ainda é melhor você fazer isso de uma maneira intuitiva, para quem não é da área, só para quem quer orientar talvez um copywriter da empresa, alguma coisa nesse sentido, é melhor você ter esses espaçamentos do que você ter um bloco único de fato. Porque automaticamente a pessoa que vai ler aquele texto, ela vai entrar e ela vai querer sair, ela não vai querer ficar presa. No design é um dos princípios do design, a proximidade. Você aproxima coisas que você acha interessante e afasta, tipo, você faz esse jogo assim, né, de interesses, assim, ponto focal também, igual as cores, né? Separar frases por cor. Você tem que ter uma... E aí, o que acontece? Existe todo um trabalho também de headlines, as emoções que você quer passar pelas headlines, as emoções que você quer passar no texto. Se aquela headline ela tem um sentido de urgência, de oportunidade, de curiosidade. Então, obedece a uma série de padrões que você precisa seguir para você, digamos assim, ter um texto lido por pelo menos uma parcela da sua audiência. E, se eu não me engano, a pergunta ela fala sobre textos de feed ou textos de maneira geral? De maneira geral. Quando você pensa, geralmente os textos de feed eles são ignorados. O Instagram ele já limitou, depois que ele adicionou a ferramenta, a opção ver mais ali, ele esconde, etc. No passado nem sempre foi assim. Depois as pessoas começaram a investir mais em carrossel, depois em vídeos, etc. Então o Instagram ele já limita um pouco o acesso a esse tipo de texto.
é mais difícil. Então você tem que ser esperto para que o seu texto caiba naquele espaço onde aparece antes do ver mais, supostamente. Você tem que ser esperto. 3 linhas? Você tem que ser inteligente. 3 linhas? São 2 linhas. 2 linhas, menos né? de 2 linhas, Uma na linha verdade. e meia. 1,5. E depende do tamanho do seu nome também. É. E, de novo, a união mais importante que existe no marketing, que é a de um designer e um copywriter. Esse é um princípio do David Ogilvy, né? Que a gente estava falando aqui. Aquele de, como que a gente fala esse nome? A minha professora de inglês na época eu pegava assim, porém, você fala Ogilvy. O cara, mas como que você fala esse negócio de uma maneira rápida? E o David, ele falava, o publicitário, ele falava que uma das uniões mais potentes no marketing é entre um designer e um copywriter. Imagem, discurso e imagem. Não tem como, não tem como você fugir disso. O feed, só finalizando a pergunta, o feed ele tem uma relação. Agora, você querer que todo mundo leia o seu feed é também ruim, porque você está enxergando o feed de uma maneira incorreta. O feed ele tem uma função no seu perfil, né? Cada função ali no seu Instagram tem uma função diferente, propriamente. E o feed ele é meio controverso. Por que ele é meio controverso? Porque ao mesmo tempo que ele serve como um cartão de visita, de visita imagético mesmo para a pessoa que está entrando no seu perfil, ele também se relaciona com a parcela mais íntima da sua audiência. Então, você quer saber quem são as pessoas mais próximas que te seguem e acompanham você de fato? Olha quem está engajando pelo feed. É uma boa visão. Métrica.